E aí, tudo bem? A gente tá vivendo tempos esquisitos, né? De novo, soa clichê, mas ter tem sido mais importante do que ser. E aí eu te pergunto, qual é o Deus que você venera? Quais são os valores que te norteiam? Porque, e de novo, essa é uma discussão moral, né? Porque quando os nossos valores são pautados pelas nossas posses e quando as nossas posses valem mais do que a vida, nossa e do outro, tem alguma coisa de muito errada com a nossa sociedade. Ou, nas palavras de Shakespeare, tem algo de podre no reino da Dinamarca, e a Dinamarca sendo o mundo inteiro. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos discutir um pouco sobre moral e ética e valores para os nossos tempos. E aí, tudo bem? Aqui a gente fala de revolução de si, de transformação da consciência, de filosofia, e se você achar que esse vídeo merece, deixa seu joinha, manda para os seus amigos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, etc. Deixa seu comentário no comentário de alguém, para a gente fomentar a nossa sanga online e para a gente construir juntos um saber que faça valer a pena viver. Esse vídeo teve seu gatilho bem antes da época das eleições. Foi de uma conversa com uma pessoa que começou a dizer que tudo estava bem porque a economia estava indo muito bem e que a gente estava em superávit e tal no estado. E aí, em seguida, vieram as eleições e eu comecei a prestar atenção nas discussões das pessoas e via muita gente preocupada com o roubo do outro, do candidato que a pessoa escolhia para si, e ignorava a corrupção do seu próprio candidato. Eu vi muitas pessoas colocando corrupção, roubo de dinheiro, como um crime muito mais imperdoável do que negligência com a vida. E isso tudo junto ao mesmo tempo, né? A gente vendo assim, pessoas dizendo, poxa vida, mas o país está bem porque, olha só, a taxa de juros, a taxa disso e daquilo, e eu ouvindo isso de pessoas que, sim, não tem ações na bolsa, que não, sabe, que essa coisa da alta economia é só reprodução de retórica do que eles ouviram na internet, de algum canal de economês, assim. E eu não estou aqui fazendo uma discussão ideológica, respira fundo. A minha questão aqui é filosófica, sobre os valores que norteiam a nossa sociedade contemporânea. De qualquer espectro ideológico, tá? Porque se pessoa de direita ou de esquerda pensa assim, o problema dessa pessoa não é ideológico, o problema dessa pessoa é de caráter. Quando questões econômicas tornam-se mais importantes do que a vida, quando se tornam mais importantes do que a capacidade de sentir compaixão, ou seja, de perceber o sofrimento do outro e desejar sinceramente que esse sofrimento acabe, quando dinheiro se torna o norteador das suas palavras, pensamentos e atos, quando o dinheiro é a grande busca da sua vida por satisfação, quando você equaliza dinheiro com felicidade e bem-estar, assim, sinônimo, dinheiro é igual a felicidade, tem alguma coisa de muito errado. Não estou dizendo que dinheiro não faça bem, certa quantidade de dinheiro para dar uma vida confortável, para dar lazer, né, para fazer a gente se sentir reconhecido é essencial, para dar saúde, educação, roupa. A questão é que a nossa postura em relação a posses e em relação a prestígio, e já não é de hoje, é uma de veneração. Eu já falei isso num vídeo lá atrás, não vou lembrar em qual, que se a gente olhar, a nossa sociedade ela é profundamente simbólica e profundamente religiosa. Mesmo as pessoas mais ateias são profundamente religiosas na forma de se comportar e ser. Então a gente é super ritualizante, a gente ritualiza os processos todos da nossa vida, o jeito da gente acordar, da gente escovar os dentes, da gente ir pra rua, da gente, né, são rituais que a gente cumpre. A gente tem essa lógica, o ser humano tem esse ethos bem religioso ainda. E se a gente olhar bem, nosso Deus é o dinheiro. Dizendo de uma forma bem direta, bem simples,
O Deus da sociedade que a gente vive é o dinheiro. Pode falar que você adora essa ou aquela deidade, que você é dessa ou daquela tradição, mas se você olhar bem a estrutura com a qual a gente construiu essa nossa nova sociedade, olha bem para os bancos, sendo, né, esses grandes prédios magníficos, olha bem para esses caras, se você olhar bem, esses grandes economistas, esses grandes banqueiros, que sabem os segredos do porquê que a economia funciona dessa forma que a gente não sabe explicar, por que os juros é assim, a lógica é a mesma daqueles sacerdotes que detinham os mistérios dentro das religiões antigas. Imagina uma religião egípcia lá atrás, em que as pessoas tinham os segredos de como embalsamar um morto, de como entender a vida após a morte. A gente funciona do mesmo jeito, assim. Grandes prédios escondendo os grandes valores, os grandes tesouros da humanidade. E como é que a gente faz para mudar isso, né? Como é que a gente faz para quebrar com essa veneração ao extrínseco, com essa veneração ao passageiro? Bom, primeiro você precisa rastrear em você quais são seus valores inegociáveis. Isso é moral. De novo explicando aqui, moral é para si. São aqueles valores que, embora você possa colocar e precise colocar em xeque, transformar e questionar, eles são para você. São cláusulas pétreas, como se fosse a sua constituição pessoal, pela qual você visa o bem-estar coletivo. A ética é o esforço para o bem comum. A ética é o questionar da moral social, da moral religiosa, das regras fixas, das regras tácitas. A ética é um esforço para desenvolver bons afetos, se a gente quiser colocar de uma forma, né, spinozana, a gente tentar apreciar os afetos positivos, né, alegria, felicidade. Então, quais são os seus valores inegociáveis? Esses valores, aqueles que você não abre mão, têm mais a ver com você sozinho ou com o mundo em que você vive? Tem mais a ver com ser ou com ter? Isto é, com a obtenção de reconhecimentos e posses e méritos e benesses, ou com a construção de uma sabedoria sólida em relação ao mundo em que você vive? Os seus valores inegociáveis têm a ver com preservar toda a vida, isto é, zelar porque tem fome, porque tem sede, porque tem frio, ou simplesmente entrar num frenesi de discussão acerca, por exemplo, de valor da vida apenas quando tem a ver com o teu ponto de vista religioso. E depois disso, dane-se a vida de quem passa fome, de quem está abandonado, de quem tem sede, de quem tem fome, de quem tem frio. Teus valores inegociáveis têm a ver com solidariedade, bondade, sinceridade, ou eles são valores relativos? Eles servem para mostrar para os outros, mas não servem bem para você cuidar de você? Porque valores são modos, posturas da mente e do corpo de reagir à sociedade e a si, e de nortear a si mesmo nos caminhos da vida. Se os seus valores inegociáveis são negociáveis, então eles são frágeis. Então, revisar esses valores é um primeiro caminho para quebrar com essa lógica da servidão a falsos ídolos, a saber, as posses, a saber, fama e prestígio, a saber, dinheiro, a saber, essa efemeridade da vida das redes sociais. E aí, o que mais você tem como valores? Perguntar para si mesmo diariamente sobre isso é um exercício absolutamente crucial para a gente sair desse beco que a gente se enfiou. E aí, o próximo passo é quebrar com a servidão. Com a escravidão, por assim dizer. E quem melhor nos ensinou sobre isso foi Krishnaji. Krishnamurti falou enfaticamente sobre a gente construir liberdade. Curiosamente, ele fala que a gente tem que abrir mão de qualquer autoridade, nossa e do outro, em relação, né, de troca. Abre mão disso. Essa relação de um acima e outro abaixo só criou violência, fragmentação e discórdia. Aprende a se colocar junto e não separado. Para ele, liberdade é ver sem escolha, sem condicionamentos. Né? É choiceless awareness, né? Consciência sem escolha. Quer dizer, eu ser capaz de contemplar as coisas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Que eu possa trabalhar com as circunstâncias da melhor maneira que eu puder, mediante ao que eu tenho nas mãos agora, e não
com os meus delírios, com os meus desejos, com os meus anseios, com os meus devaneios. Para obter essa liberdade, a gente precisa considerar o outro. Para deixar de ser um escravo, das neuroses e das compulsões e dos comportamentos viciados e viciantes, curiosamente, paradoxalmente, você precisa aprender a servir. É o yoga da ação excelente, o Karma Yoga. Para eu perceber que o mundo não é sobre mim, que o mundo não gira em torno do meu umbigo, eu preciso estender a mão para o outro. Eu preciso perceber na alteridade, isto é, na existência do outro, valor autêntico. Eu preciso conceder legitimidade ao outro. Eu preciso perceber no outro um universo inteiro tão rico quanto o meu. Eu preciso servir. Estender minha mão e fazer como Swami Vivekananda dizia, né? Servir 1000 vezes ao meu Deus o oprimido, meu Deus o miserável, meu Deus o perseguido, meu Deus os pobres de todas as raças. Quer dizer, porque quando eu sirvo a quem tem menos do que eu, quando eu me estendo a quem tem menos do que eu, quando eu me esforço para conhecer, não só de forma condescendente, né, jogar migalhas, mas quando eu me coloco junto com o outro, esse amor-conhecimento começa a florescer. Como é amor-conhecimento, Gui? Quando a gente fala de amor dentro do yoga, dentro das realidades espirituais, a gente não está falando de um sentimento, de uma paixão. Nós estamos falando de uma doação sem reservas ao outro. Quer dizer, eu me abro completamente, eu confio completamente, com todos os riscos que isso contém. Eu faço um esforço para baixar minha guarda. Eu faço um esforço para me colocar vulnerável, com todos os riscos que isso contém, com a sagacidade, com a prudência que isso mereça, mas eu me faço vulnerável para ver o outro e deixar-me ser visto. A gente passa, então, a ver a vida como um lugar de celebração, um lugar de encontro, de descoberta, de transformação, e não mais de competição, e não mais de perseguição, não mais dessa delinquência coletiva. Quando os valores que me norteiam são aqueles de cooperação e colaboração, quando os valores que me norteiam e que são inegociáveis são aqueles concernentes à vida, concernentes ao bem-estar de todos os seres, então discutir, por exemplo, o superávit da economia, quando tem gente morrendo de fome aos milhões, se torna estúpido. Discutir quem está certo numa guerra se torna estúpido, porque guerra é guerra. E tá bem, nós temos que nos defender, mas no fim, em qualquer guerra, quem paga mais são sempre os inocentes, são aqueles que nunca quiseram estar no conflito de forma alguma. Quando os meus valores são inegociáveis, então, é meu dever, como ensina o Thoreau, esse filósofo maravilhoso aqui, se torna meu dever desobedecer. Né? Isso que ele ensina no Desobediência Civil, o livro que inspirou Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela, a fazer objeção de consciência. O que é isso? Objeção de consciência é quando você, diante do coletivo, diante da lei que está colocada lá, porque existem leis injustas, você é capaz de dizer não. Não, eu posso ir preso, não, eu posso ser condenado, eu posso sofrer as consequências disso, mas isso é uma injustiça e não violentamente eu me oponho a isso, eu me coloco contra. Como nessa cena magnífica aqui do Gandhi. Aliás, esse filme é um filme excelente sobre objeção de consciência, sabe? Eu acho que se a gente quiser sair desse lugar desesperador e vazio e frio em que a gente se colocou, a gente vai ter que saber fazer objeção de consciência também aos nossos impulsos e aos nossos desejos, porque como o Byung-Chul Han nos ensina, nessa era da sociedade da produção, dessa sociedade do desempenho,
nós viramos escravizadores, senhores de nós mesmos. Essa ideia de que, né, do self-made man, do self-made woman, self-made person, né, a pessoa autossuficiente, a pessoa que dá conta sozinha, você vai se massacrar em nome de um lugar de autorrealização e de sucesso que nunca chega, que é utópico. Então, você vai ter que aprender a dizer não até para os seus impulsos. Impulsos esses condicionados, cultivados a partir de um adestramento inconsciente que você sofreu. Uma verdadeira lavagem cerebral a partir das coisas que você consome, a partir das propagandas que penetram tua cabeça todo dia, da sua falta de vontade de se defrontar com opiniões diferentes das suas, da sua falta de vontade de fazer silêncio, de ouvir com atenção ao outro, de olhar para dentro, de mexer esse esqueleto em face, de olhar para dentro e se perguntar categoricamente, afinal de contas, quem sou eu? Quais são os valores que te movem? Como é que você faz para objetar conscientemente? Esses valores precisam ser mudados. E como é que você faz para fazer objeção de consciência? As leis e regras e convenções sociais que você sabe aí no fundo do seu coração que são retrógradas, injustas e absurdas. Levantar diante dessas injustiças que o mundo comete, que nós cometemos, é criar para si e para o mundo esperança de um futuro, esperança de uma realidade que vale a pena ser vivida. Sem isso, meditar, fazer yoga, buscar as vias místicas, é só enfeite para o ego. Sem isso, buscar iniciações, segredos espirituais, é só mais um jeito de você querer se sentir especial, querer se destacar do todo, querer se sentir diferente, melhor. É só mais um impedimento para você ser de fato livre. Liberdade de verdade é contemplar num estado de amor pleno e puro todas as coisas como extensão de si mesmo e, portanto, lutar pelo bem-estar de todas essas coisas, inegociavelmente. E você que quer aprender a realizar os caminhos da revolução de si, quer conhecer os caminhos da meditação, quer explorar os conteúdos da mente e quer conhecer o lugar em que nasceram essas grandes escolas de filosofia, das coisas que eu promovo para os nossos alunos, a viagem para a Índia, a peregrinação para a Índia é a mais especial delas. Se você quiser, agora em janeiro de 2023, nós vamos para mais uma jornada. Nós vamos para o sul da Índia e para o Nepal, para conhecer os caminhos do Shivaísmo, do Shaiva Siddhanta, do Shivaísmo de Pashupatinath, nós vamos conhecer o caminho dos Pashupatas, nós vamos conhecer as formas de ensinamentos do Vedanta de Shri Ramana Maharshi e de outros grandes mestres e mestras, a partir de uma jornada de 23 dias, nas quais a gente medite, discuta sobre filosofia, explore os lugares de nascimento, ensinamento e vivência desses grandes mestres e possamos juntos experimentar essa jornada de transformação da consciência. Se você quiser saber mais, entre em contato com a nossa equipe pelo telefone que vai estar aqui na descrição do vídeo. Te encontro na Índia em 2023. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.